Bom dia, amados, muita paz em Jesus, pedindo a proteção e também inspiração divina para falarmos a palavra de Deus corretamente e aplicá-las em nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre Atos 6 e o título é Não sou quem pensas que sou. Frequentemente a gente ouve pessoas dizerem não sou quem pensas que sou. Mas o que é que elas querem dizer com isso? Elas querem dizer que elas estão sendo julgadas injustamente. Isso acontece em inúmeras situações. Por exemplo, no trabalho, um colega do trabalho falando algo em que ela não pode provar contra a outra com o sentido de prejudicar. E um caso simples que eu já vivi é o caso da viúva. Quando você passa a ser viúva, você nota a atitude diferenciada de certos amigos, porque normalmente a gente é amigo de casais e quando o casal tem ciúme um do outro, eles julgam que a mulher viúva ou o homem viúvo está interessado em uma das partes. E isso, na maioria, não é verdade, é problema deles, não da pessoa que é viúvo ou viúva. Mas isso causa muita dor, com certeza. A minha mãe querida costumava dizer: cuidado para não julgar os outros, porque os dedos das mãos não são iguais. E isso é uma coisa muito verdadeira. Que a pessoa normalmente julga a outra por uma atitude criminosa, por vontade de prejudicá-la, ou simplesmente porque ela tem uma índole má. Já outras pessoas, elas são sinceras e dizem, eu não sou quem pensas que sou. Por quê? Porque são pessoas que têm duas caras, duas personalidades, dois tipos de vida. Em casa é o marido fiel, mas lá no trabalho ele é aquela pessoa que parece uma pessoa solteira, uma pessoa que vai flertar com mulheres, que sai com as amigas, que não se comporta como um homem casado e tem até casos. E também mulheres podem agir dessa maneira. Pessoas que têm uma aparência maravilhosa, riquíssima, cheia de luxo e de pompa, mas por trás eles traficam droga, traficam até seres humanos para conseguir essa posição. Então, muitas vezes a pessoa está dizendo isso e ela está sendo sincera porque ela tem uma vida dupla. Uma psicóloga amiga minha disse que ela conhece muitas cartas de suicídio com essa famigerada frase, não sou quem pensas que sou. É que a pessoa vive uma vida enganosa para os seus familiares, ela é uma pessoa maravilhosa, sem problema, e daí ela vem ao suicídio, algo se passa e as pessoas encontram essa carta e vem junto dessa carta a revelação de quem ela realmente era. Veja que situação difícil. A pessoa não consegue encarar a sua realidade. A pessoa não consegue ter a humildade suficiente de pedir perdão, de se arrepender e mudar a sua vida. Então elas vão ao suicídio ou são mortas e elas sabem que estão sendo perseguidas e tentam proteger a família, mandando esse tipo de carta. Na história de hoje, Estevão poderia ter gritado diante do sinédrio, eu não sou quem vocês pensam que sou. Mas ele escolheu calar-se. E vocês sabem por quê? Vamos antes à palavra de Deus, depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos,
os judeus de fala grega. Entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da Palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passamos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias de Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. O cristianismo estava crescendo muito e nós vamos ver que este capítulo vai começar com algo interessante em que está dizendo que os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Quem são esses judeus de fala grega? Eram os judeus helenistas da diáspora. E os judeus de fala hebraica eram os judeus nativos da Palestina. Então, eles estavam discordando entre si, porque por causa dos alimentos que deveriam ser distribuídos às viúvas. Os 12 apóstolos se reuniram para discutir essa situação e ver o que fazer, porque os apóstolos não poderiam dar ênfase
aos trabalhos materiais, porque servir as mesas das viúvas, servir as viúvas, isso é um trabalho relacionado com a matéria. Vocês estão vendo aí na telinha sobre Jesus expulsando os vendilhões do templo. Jesus quer que a sua igreja seja denominada casa de oração. E a missão dos apóstolos era levar o evangelho para todos os povos, não é? Então, se eles fizessem um grupo que estivesse exclusivamente preocupado com alimentos, com a pobreza, faz parte daquilo que Jesus pregava, mas não é a ideia principal. Eles escolheram 7 homens do grupo, os homens mais velhos com mais experiência, para fazer esse trabalho, e eles continuariam na pregação do Evangelho. Mas veja que esses 7 homens eram evangelistas, encarregados da parte da comida, da parte material do grupo. Mas esse grupo também teria que ensinar a essas pessoas a palavra de Deus. Não é só ser o servidor da comida, a servir as mesas, não. Por exemplo, hoje em dia a gente ouve muita gente falar que a gente deve visitar os enfermos, como diz a palavra de Deus, visitar os presos, visitar alguém em necessidade. O que é que está embutido nisso de acordo com a palavra de Deus? Não é simplesmente a nossa presença material lá. Oi, eu vim te visitar, como é que vai? Não é só isso não, gente. O motivo que Deus está pedindo isso para nós é que a gente vá e que a gente leve oração e que a gente também leve a palavra de Deus. Muitas vezes nós erramos de só fazer a visita e nem mencionar Deus. Muitas vezes é uma pessoa carente ali da presença de Deus, carente de oração. Agora, nós vamos também aprender a seguir que nós não devemos impor a palavra a ninguém. Se a pessoa é descrente, a gente faz esse trabalho mesmo assim, ora mentalmente, pede a Deus por ela e sai. Está escrito aí no versículo 6, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, porque os apóstolos compreendiam muito bem que o mais importante ali, a coisa mais recomendada para Jesus é levar a palavra, é a pregação. Por quê? Porque a palavra de Deus é o alimento espiritual para todos, até nos dias de hoje. A gente ensinando a palavra de Deus, a gente traz luz, redenção na vida da pessoa. Eles vão enumerar quem são essas 7 pessoas. Dentre as 7, só algumas são conhecidas e comentadas no Evangelho. Então, eu vou comentar aquilo que eu encontrei no Evangelho. Por exemplo, Estevão é considerado o líder. Por quê? Porque a sua morte foi a chave principal para a divulgação e a aceitação do cristianismo em toda a Palestina. Não sei se vocês se lembram, mas depois que eles mataram Estevão, o Sinédrio se reuniu e eles convocaram Saulo, que nós conhecemos como o apóstolo Paulo. Antes da sua conversão, ele se chamava Saulo. Ele foi convocado para rastrear todos os cristãos, prendê-los e trazer para Jerusalém para serem julgados. O próximo mais conhecido desse grupo de 7 era Filipe. Por quê? Porque depois que Paulo, começou a perseguir os cristãos, a maioria deles se dispersaram. Eles se escondiam e pregavam às escondidas. Mas Filipe foi o primeiro deles que apareceu em público e começou a pregar na Samaria e depois na Cesareia.
Muitos hoje em dia chamam essas 7 pessoas de diáconos nas igrejas, mas esclarecendo, esse é um título que as pessoas, os homens, colocaram às pessoas mais idôneas da igreja. Não é um título que Jesus colocou na igreja terrena, não, é algo da igreja terrena. Os outros dos 7 não são muito conhecidos. Prócoro, por exemplo, ele é citado como alguém que se tornou discípulo de João. E Nicolau é um gentio da Antioquia que se converteu ao judaísmo. No versículo 6 vai dizer que apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Eu quero falar um pouquinho sobre a imposição das mãos, que é algo que Jesus costumava fazer quando ele realizava algumas curas. Está aí citado na tela. Isso também significa identificação. Significa que alguém que aceita que a mão de um cristão seja imposta sobre a sua cabeça, significa que ele aceita Jesus como seu Salvador. É por isso que eu estava dizendo que quando a gente vai visitar os presos, os enfermos, a gente vai oferecer a palavra de Deus e oferecer a oração. Se a pessoa não aceitar, aí nós nos retiramos. Porque está escrito na palavra de Deus que a gente deve pregar onde nós somos bem recebidos. Um exemplo que nós encontramos na Bíblia é o caso de Timóteo. Timóteo recebeu dons de Deus. Nesse caso, Timóteo aceitou que um presbítero pusesse as mãos sobre a sua cabeça. Mas veja que o ato de imposição das mãos é algo que vem desde o Pentateuco, desde muito antes de Jesus vir. O que é que eles faziam? Quando as pessoas cometiam um pecado, eles traziam um novilho até o templo. E daí aqueles sacerdotes do templo, eles colocavam as mãos sobre o novilho antes de sacrificá-lo. No versículo 7 está dizendo que crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia. Aqui está a chave principal do porquê que Estevão foi apedrejado e morto. Por causa desses sacerdotes que estavam se convertendo ao cristianismo. E isso era algo muito sério para os sacerdotes do templo daquela época. Porque, primeiramente, eles crucificaram Jesus porque o povo o estavam seguindo por inveja. E agora veja a situação, os próprios sacerdotes se convertendo ao cristianismo. Então, Estevão foi ali o primeiro mártir que morreu pela causa de Jesus Cristo. Sobre a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos. Esses libertos eram muitos judeus helenistas que não tinham acesso ao templo. Outra classe era a classe dos judeus que foram capturados por Pompeu e depois eles foram libertos. Mas depois de libertos também não eram aceitos no templo e eles eram chamados também libertos. E por que essa oposição, essa discussão com os apóstolos? Por causa dos assuntos em referência à ressurreição de Jesus Cristo e também em aceitá-lo como o Messias. Agora nós vamos entrar na parte em que nós vamos entender o porquê de Estevão não ter gritado no sinédrio: eu não sou quem vocês pensam que sou. A primeira razão é que esse mesmo sinédrio é o sinédrio que processou e matou Jesus Cristo injustamente.
A primeira coisa que esses sacerdotes vão dizer lá no Sinédrio é que, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar. Essa foi a mesma afirmativa que eles usaram contra Jesus, que Jesus estava falando sobre o seu corpo, mas eles não entenderam. Eles acharam que Jesus iria destruir Jerusalém. Estavam usando a mesma tática com Estevão, e Estevão já sabia que não importa o que ele dissesse em seu favor, ele seria morto de qualquer maneira, porque essa era a intenção deles. Eles estavam ali mascarados. Eles estavam dizendo uma coisa, mas por trás o ódio deles era por causa desses sacerdotes que estavam convertendo ao cristianismo. Por que é que eles estavam repetindo essa mesma acusação que usaram com Jesus contra Estevão? Por causa da lei do Pentateuco, queria justificar a atitude criminosa deles, porque, de acordo com o Pentateuco, se a pessoa cometesse perjúria, a pessoa seria condenada à morte, iria ao apedrejamento, como Estevão foi. Aí a última parte é uma parte muito bonita, que diz: olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Essa aparência significa uma aparência pura e calma, uma aparência de alguém que estava totalmente sendo protegido pelo Espírito Santo de Deus. É essa a aparência de uma pessoa protegida. Nós aprendemos muito neste vídeo. Nós aprendemos que muitas vezes nós estamos corretos, mas que os outros podem dizer que não. E também nós aprendemos que nós podemos estar errados, os outros dizendo que estamos errados, mas mesmo assim nós podemos continuar cegos e vendo apenas o nosso lado e considerando que nós estamos certos quando nós não estamos. Aí é o caso desses sacerdotes no Sinédrio. No caso do Estevão, Estevão tinha certeza de si, de que ele estava correto e de que ele estava trabalhando com o Pai. Nós devemos conhecer todas as nossas imperfeições antes que os outros a conheçam. E conhecendo as nossas imperfeições, a gente tem que pedir a Deus e lutar com todo o esforço para eliminá-las. Porque dessa forma nós aproximamos mais de Deus e nós teremos uma atitude diante das pessoas e diante de Deus mais positiva. Veja só a expressão de Estevão diante de tudo isso, significa que Estevão estava com Deus. E para a gente adquirir essa segurança e essa expressão facial, isso somente vai acontecer no dia em que a gente estiver vivendo de conformidade com Ele, o nosso Pai. Um bom dia a todos vocês, que Jesus os abençoe com uma semana maravilhosa, cheia de bênçãos e cheia de grandes realizações. Muita paz.